gosto de Bíblia, mas aqui eu estou em casa, amém? Você gosta de Bíblia? Cadê sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia então. Isso, celularzinho não vale, cara. É Bíblia, Bíblia, raiz. É Bíblia. Pastor, não vale, não é que não vale. Você pode ter no celular, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia, quando ela é lida dessa forma, você está revisitando os tempos passados, os fundamentos, os marcos esquecidos. Palavra de Deus. Se acabar sua bateria do celular, lascou. Ai, pastor, eu nem tenho instalado a Bíblia no celular. Piorou. Pastor, eu nem Bíblia tenho. Se você não tem Bíblia, me procura no final do culto. Pastor, eu não tenho Bíblia e não tenho dinheiro para comprar. A gente vai dar uma Bíblia para você, mas não fique sem Bíblia. Importante você ter a Bíblia. Começamos domingo passado e eu quero correr hoje para tentar terminar uma parte. Amém? Amém, irmão? Está feliz? Espero que sim. Semana passada começamos uma mensagem que está baseada em 1 Coríntios capítulo 10. Foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Hoje vamos falar do que é ser batizados na nuvem. Diga assim comigo: batizados na nuvem. O que é batizados na nuvem? Você já vai entender. Abra comigo primeiramente Êxodo capítulo 13, verso 21. Vamos começar por aqui. Olha o barulho da Bíblia. Oh, barulho santo. Coisa boa. Êxodo 13, verso 21. Pastor, eu não tenho Bíblia. Pega carona com alguém. Pastor, meu vizinho também não tem Bíblia. Aí lascou, irmão. Aí vamos ter que orar bastante. Cadê sua Bíblia? Você tem que agarrar jeito. Ah, você não enxerga direito. Vou comprar uma Bíblia que você abre e fala com você. Ela vai dizer: agarra jeito. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Êxodo capítulo 13, verso 21. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Êxodo capítulo 13, verso 21. E o Senhor ia à frente deles de dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E à noite ele ia numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem tanto de dia como de noite. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus vai com o povo. A presença de Deus se manifesta por meio de uma visão clara, uma nuvem. Não era uma nuvem natural, era o próprio Deus. Diga assim: a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus é o próprio Deus com. Deus estava com o povo. Você lê o texto: indo à sua frente. Batizados na nuvem aponta para, primeiro, batizados. Lembra que eu falei? Batizar é o que? Mergulhar. Mergulhar em Moisés, falamos sobre liderança. Ir mais fundo, se desenvolver como líder. Batizados na nuvem fala sobre direcionamento. Diga assim: andar com Deus. Diga: andar com Deus. Deus tira o povo do Egito, porque no Egito eles andavam, mas andavam como escravos. E agora Deus chama esse povo a caminhar como filhos. O maior desafio que Deus nos faz hoje é caminhar com Ele, andar com Deus. Para andar com Deus, você tem que colocar Deus no lugar certo. Onde Deus ia com o povo? Atrás? Atrás? Do lado? Na frente. Diga assim: Deus na frente. Para que Deus vá na frente, você tem que ir atrás de Deus. Andar com Deus é aceitar a liderança de Deus. Tem gente que quer liderar tudo, até Deus. Quer dizer para Deus o que é bom para si mesmo. Deus, faça a minha vontade, assim na terra como no céu. Aceitar a liderança de Deus. Você é parte de uma igreja, mas você aceitou a liderança de Deus? Ter Deus te dizendo: pare. Porque é isso que acontecia. Quando a nuvem parava, Moisés olhava o movimento na nuvem e dizia: paramos. E ali eles paravam e ficavam, até que a nuvem se movesse de novo. Caminhar com Deus é aceitar ser orientado por Deus. É Deus dizendo: não vai por não faça mais isso. Anda
comigo. Aceitar a liderança de Deus, andar com Deus é algo prático. Diga assim: andar com Deus é algo prático. Então eu não ando só um dia. Tem gente que vem na igreja no domingo e acha que anda com Deus. Se andar com Deus é algo prático, andar com Deus é uma ação. Deus está com quem está parado? Deus está com quem está em? Agora a questão é: o que te movimenta? Deus movimentava o povo. O que tem que nos movimentar é a presença de Deus. Aprender que andar com Deus é um hábito, é parte de uma rotina. Andar com Deus é muito prático. Tem gente que fica confundindo as coisas. Andar com Deus é andar diário. Amanhã vai trabalhar? Anda com Deus. Deus disse a Abraão: anda na minha presença. Isso é íntegro, completo. Anda todos os dias. E quanto mais você anda, mais você quer andar com Deus. Você pode querer andar com Deus seguindo você querer mandar em Deus, não dá. Deus é soberano, Ele governa sobre tudo, Ele é absoluto. Então o lugar que Deus está na sua vida, à frente, Ele deveria estar à frente, nos guiando e sendo prático. E um hábito não se desenvolve num único dia, é uma constante, diariamente. E o poderoso é que um hábito, uma prática diária, vai construir uma identidade. Como que você muda então? Andando com Deus. Andando com Deus, eu começo a ser transformado. Mas esse andar com Deus, ele não é teórico. Tem coisa que na teoria funciona, meu irmão. Tem coisa que funciona, não é? Na teoria, que lindo, que história linda. Vai viver na prática. Casamento, ai meu Deus, que lindo. Ai, a princesa encontrou o príncipe. Era um sapo, virou um príncipe. Agora é príncipe, está virando um sapo. Na teoria, nossa, que curso lindo, meu Deus. E na prática é outra coisa. Não seja uma pessoa teórica, teorizando as coisas. Tem gente que só fica pensando em fazer alguma coisa. Diga: andar com Deus é prático. Jesus chama seus discípulos para andar com Ele. Vai dizer lá o texto em Mateus: Jesus andando na beira do mar da Galileia. Jesus era praieiro. Jesus é praieiro. Está na praia, descansando. Está fazendo o que na praia? E diz o texto: passando, viu. Jesus está vendo seus discípulos. Eles são discípulos, mas nem sabem. Eles se comportam que nem gente comum, mas Jesus viu algo dentro deles. Escuta, quando Jesus vê algo dentro de você, Ele vai chamar você para andar com Ele. E Jesus chamando, e diz o texto em Mateus que deixando tudo, o seguiram. Então caminhar com Jesus não é ficar pensando. Caminhar com Jesus, diga assim, é ter coragem de andar sem um mapa. Tem gente que diz assim: então me explica tudo certinho, qual que vai ser o próximo passo, daí o outro, daí o... Não. Caminhar com Ele é caminhar sem um mapa, mas com uma garantia. Ele te orienta. E na medida que você dá um passo, Ele vai te revelando parte do processo. Não, se Deus me revelar tudo, eu vou. Se Deus me mostrar tudo, tem gente que é assim, né? Tintim por tintim. Enquanto Deus não me falar tudinho, eu não vou. Bastou uma palavra para Abraão, Gênesis 12, e Deus disse: sai da tua parentela. Sai da tua parentela. Sai da tua estrutura de segurança. E Deus deu um mapa para Abraão. Foi isso? Deu um almanaque, um mapinha. Foi isso? O que Ele deu para Abraão? Ele deu uma palavra. Aprenda a andar com Deus, não é andar com um mapa na mão. O que vai acontecer depois? Deus está com você, e Ele vai te orientando. E na medida desse caminhar com Deus, Ele vai te revelando. Diga assim: na medida que vou avançando, fala com fé, na medida que vou avançando, Ele vai me revelando. Então cheguei até aqui, que bacana. E amanhã é algo novo. Eu não sei, mas Ele vai me orientar. E se Ele me chamou para caminhar com Ele, Ele estará comigo.
caminhar com Jesus. E é interessante isso, porque você se torna parecido com quem você caminha. Está me ouvindo? Você se torna parecido com quem você caminha. Em Atos 4, os discípulos agora são chamados de cristãos, pequeno Cristo, porque andaram tanto com Jesus que absorveram a cultura de Jesus. Cuidado com quem você divide sua jornada. Todos nós aqui temos uma jornada para percorrer. Todos, independente da sua religião, você tem uma jornada na vida. Você se torna parecido com quem você caminha. Você absorve natureza, cultura. Então, se eu caminho com alguém que está alinhado com Deus, logo também eu vou começar a me alinhar com Deus. Mas se eu ando com pessoas que estão desalinhadas, eu também me desalinho. Nós aprendemos mais por imitação do que por transferência de conhecimento. Nós aprendemos mais observando, modelando, do que aprendendo pela transferência, seja de conhecimento ou de sabedoria. Você ainda é parecido com quem você já caminhou. Talvez no passado você andou do lado de pessoas muito complicadas. Lembra que o povo estava no Egito? Com o que eles aprenderam a caminhar? Com o Egito. O Egito anda na feitiçaria. O Egito anda como órfão. Talvez você esteja aqui hoje ainda caminhando que nem um órfão. Como é que um órfão caminha? Com fé? Desconfiado. Órfãos não gostam de caminhar junto de ninguém. Não, é melhor ser sozinho do que mal acompanhado. Aprenda que você se tornará parecido com quem você caminha. Você se torna igual quem você segue. Quem que você está seguindo? Quem você segue determina como você será. Então começa a colocar um filtro em quem você segue. Quais são seus parâmetros? Quais são os valores que você segue? Então quem você vai seguir vai determinar o seu curso de vida. E Jesus chamou os discípulos. Ele chamou Pedro, Tiago e João e os demais para deixar eles igual. Oi? Eles foram os mesmos? Olha o que Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. O que é o poderoso da jornada? Onde você vai chegar? Quem você vai se tornar, irmão. O mais poderoso não é você chegar e ter Isaac. O mais poderoso é você se transformar em Abraão, um pai na fé. Então não é o lugar que você vai chegar que importa, é quem você vai se tornar até chegar naquele lugar. Faz valer a pena esse processo que você está passando. Pastor, eu não tenho referência. Encontre. Pare de seguir os modelos errados. Seguindo Jesus, eles foram desafiados a ser transformados. Você está comigo? Então, se você segue uma pessoa e nesse ato de seguir, você vai se tornando parecido com essa pessoa, aquilo que você vai aprender parte desse andar junto. Aquilo que você faz vai estabelecer um padrão para quem te segue. Jesus fazia milagres, depois os discípulos faziam o quê? Oi? Jesus fazia milagres, depois os discípulos faziam o quê? Jesus ressuscitava o morto, depois os discípulos faziam o quê? Então quem você segue determina o curso da sua vida. Está seguindo alguém que tem um nível de fé mais alto? Você também vai ter esse nível de fé. Líderes dessa casa, olhem para mim, líderes, você que lidera, você que é parte aqui dessa casa, o seu movimento, a sua atitude, ela estabelece um padrão. Se você fazer qualquer coisa de qualquer jeito, quem vem depois de você faz o quê? Qualquer coisa de qualquer jeito. Simples. É o seu padrão. Sua atitude estabelece um padrão. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Aonde o filho aprendeu a andar? Onde o filho aprende a andar? Com o pai. Então você está, olha bem, olha para mim, olhe bem. Você tem que se libertar do andar errado da sua casa. Porque quando um pai não sabe andar, ele não vai ensinar o filho a andar. Quando um pai caminha na direção errada, ele vai colocar esse filho ou essa filha na direção errada. Diga assim: nós herdamos uma forma de andar. Morreu toda uma geração no deserto porque não sabia andar. Não sabiam como era ser família, como era ser esposa, como era ser marido. Não sabia como era ser empresário, não sabia nada.
Você aprendeu um jeito de andar errado, e agora você se vê vivendo e repetindo os mesmos passos dos seus pais, dos seus antepassados. Muitos caminhos tortuosos você herdou. Por isso que Deus chama Abraão a deixar o caminho da sua casa e caminhar num outro nível. Liberte-se do caminhar da sua casa, como a sua casa caminhou financeiramente, como a sua casa caminhou com Deus. Nós herdamos um jeito de caminhar. Morre toda uma geração no deserto, porque não sabia caminhar. Talvez você diz, não, mas eu estou fazendo o meu próprio caminho. Não existe um caminho sem a presença. Então, quem você segue determina muita coisa. O seu potencial vai ser determinado pelas pessoas que você está dividindo a jornada. Quem está mais perto de você na jornada? O seu potencial é ativado pelas pessoas que estão com você. Olha para mim, as pessoas ou vão somar, ou vão subtrair, ou vão dividir na sua vida. Se você andar com gente que só subtrai, você não vai suportar. Se você andar com gente que te divide, você não vai estar por inteiro. Então nós precisamos ter relacionamentos intencionais. Você acha que Jesus foi para lá para olhar para esses discípulos por quê? Ele convivia com muitas pessoas, mas chamou 12. Relacionamento intencional. O que nós temos no Forte House? Intencionalmente, nós temos ali de forma intencional uma mesa para desenvolver o coração, para crescer, para essa pessoa aumentar a sua fé. É intencional esse culto. O que foi ministrado e adorado não é porque não tem o que fazer, é porque tem uma intenção por trás disso. Diga assim, relacionamentos intencionais. Então, primeira coisa, buscando um relacionamento intencional, busque pessoas que têm dons complementares. Diga assim, pessoas que têm dons que eu não tenho. Aqui nessa igreja tem gente que tem dom que eu não tenho, porque eu tenho alguns dons, não todos. Deus não dá tudo para uma única pessoa. Então você precisa encontrar para a sua vida, para a sua jornada, alguém que tenha o que você não tem. Não, eu acho que eu tenho que ter tudo. Irmão, você não tem tudo. Jesus, sendo o Deus Filho, chamou pessoas, porque essas pessoas tinham o quê? Habilidades, dons. Quem está com você? Você tem pessoas com dons perto de mim? Eu tenho pessoas com dons perto de mim. Dons que eu não tenho. Tem gente que administra, tem gente que a gente promove algo, e essas pessoas estão ali desenvolvendo isso. Não, sabe, pastor, eu sou um poço de dom. Você não tem tudo. O que você não tem está na vida de alguém. E porque você não tem essa pessoa com você na sua jornada, você vai ficar sem. Encontre pessoas que têm dons que completam você. O que seria de mim aqui sem uma liderança que tem dons incríveis, dons que eu não tenho. Dons que eu não tenho. Um dia chegou ali uma pessoa alcoolizada, e estava ali um irmão cheio de misericórdia. E aquele cara bêbado começou a incomodar. E eu disse, só um pouquinho que eu resolvo. E eu resolvi. Parou na hora. Mas daí eu olhei aquele irmão cheio de amor, ficou até constrangido, porque eu não tinha todo aquele amor. O irmão estava a ponto de levar ele para casa, dar um banho. Eu ia dar um banho. Deixa que eu resolvo. Pá! Resolveu. Curou na hora o pileque. Graças a Deus. Agora, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que têm a misericórdia desse irmão, eu não tenho. A capacidade que alguém tem, eu não tenho. Eu preciso ser humilde e dizer, esse dom soma. Eu preciso de você perto de mim. Diz assim, pessoas com dons complementares. Tenha relacionamento intencional com pessoas que agregam na sua vida. Aquela pessoa senta na sua mesa toda vez falando mal dos outros, criticando tudo. Meu irmão, para com isso, isso não agrega na sua vida. Vai dar um rolê sem intenção, não agrega nada.
Tenha relacionamento intencional com gente que agrega, que acrescenta, não que fica tirando. Acrescenta no meu casamento, acrescenta na minha vida espiritual, acrescenta na minha vida financeira. Relacionamento intencional com pessoas que acrescentam. Você está aí? Que agregam valor a você. Outra questão, relacionamento intencional. Ande com pessoas que aumentam tua alegria. Está difícil hoje, viu? Tem gente que você, meu irmão, pelo amor de Deus, tem gente que já está numa deprê, aí busca um outro numa deprê pior que ele. Ai, bota aquela da Pitty para nós ouvir. Aquela, você lembrou? É aquela. Pôs aquele modão que ela foi embora, e ela vai. Anda com gente que você está triste, diz, cara, eu sei para quem ligar. Já liga no tom da voz. A pessoa que aumenta a sua alegria diz o quê? Como é que tu está? Estou morto, estou aqui no quarto escuro, estou mal, estou passando aí. Até rima, estou passando aí, nós vamos no sushi. Estou passando aí, já nós vamos no açaí. Eu não, vai cara, vamos embora, chuta a cabeça do capeta e vamos dar um rolê para se alegrar. Liga para a pessoa errada. Ô mano, como é que tá aí? Ah cara, que luta. Ó céus, ó vida. Vamos marcar uma campanha de oração. Anda com gente que aumenta a tua alegria. Jesus estava numa pegadas meio violenta. Ele ia para onde? Lá em Betânia tinha uma casa de alegria. Lá tinha Marta, tinha Maria e Lázaro. E lá eu acredito, Heresias capítulo 2 verso 7, eu acredito que Jesus dava risada, contava piada, ria pra caramba, tirava o sandalhão dele, botava as pernas pra cima e dizia, cara, que lugar. Eles riam pra dedéu, iam dormir tarde, acordava tarde e ria de novo no outro dia. E aí Jesus dizia, uau, estou abastecido. Quando você está triste, vai para onde? Tem igreja que você entra triste e sai pior ainda. O pastor parece um coveiro. Sal da igreja. São fantasmas. Você está dormindo, depois escuta. Tem gente que acha que servir a Deus é ter uma carranca, meu irmão. Você olhava para Jesus, ele está indo para a cruz, feliz. Paulo vai dizer, sofra como um bom soldado. Irmão, está no dia perturbado na tua vida, lasca-se um sorriso, começa a se alegrar. Mas pastor, no que? Em Deus. E busca gente que aumenta a tua alegria. Não fica buscando gente depressiva para você estar junto, irmão. Anda com gente alegre, porque essa companhia, esse relacionamento intencional requer disso. Você está comigo? Encontra alguém que te dê um feedback claro, irmão. Não estou falando para mentir. Feedback verdadeiro. Um feedback é alguém que olha para você e fala com clareza o que é verdade para você. Verdadeiro amigo não é aquele cara que te vê com alfacezinho no dente e não fala nada. Feedback é isso. Feedback é alguém que diz a verdade, ainda que doa pra caramba, vai te falar a verdade. Quem pode dar feedback? Ah, pastor, eu não aceito. Não, eu. Encontre alguém que te dê feedbacks claros. As esposas não gostam disso, né? Elas fazem a comida e vai dizer assim, diz que tu gostou. Pegando fogo, aquilo parecia azedo, amargo, salgado. Pressão 28. Tá bom? Maravilhoso. Se tem relacionamento, tem confiança. E dá para dar o quê? Um feedback. Aqui a gente desenvolveu uma cultura de feedback. Bom, cara, como é que tá ali? Ah, legal, isso aqui dá para melhorar, isso ali dá para ajustar, tudo certo. Ter pessoas a quem você possa prestar contas. Você presta conta para alguém? Para que você liga quando a coisa fica complicada? A chapa esquentou. Para que você vai ligar? Não, eu para ninguém. Não, irmão, você tem que ligar para alguém. Para um líder, para um amigo de jornada, para um irmão mais maduro.
encontre alguém que você possa prestar contas. Você está comigo aí? Então é interessante isso, encontrar relacionamentos intencionais. E caminhar com Deus vai exigir ajustes. Andar com Deus exige ajustes. Não, pastor, eu quero andar do meu jeito. Diga assim comigo: andar com Deus exige ajuste. Qual é a área na sua vida que não está ajustada? Financeiramente, emocionalmente, o que tem que ser ajustado? Para andar com Deus tem que ajustar. Abra comigo sua Bíblia e acompanhe Jeremias capítulo 7, 23 e 24. Coloca para nós Jeremias capítulo 7, 23 e 24. Olha esse texto que interessante. Para andar com Deus tem que se ajustar. Na tela, olha lá. Mas lhes ordenei isto: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordenar, para que vos corra tudo bem. 24. Mas não ouviram, nem prestaram atenção, antes andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração. Olha lá, ó, perverso. Andaram para... andaram para onde? Tem pessoas que querem andar com Deus sem se ajustar. Eles estão querendo andar com Deus sem consertar o coração. Escute, tem pessoas que não estão andando para frente. A vida não está progredindo, a vida está regredindo. Quantas pessoas você conhece que ao invés de avançar, estão retrocedendo? Retrocedem, porque olha o que diz o texto: eles desobedeceram. Deus falou, eles rejeitaram a orientação de Deus. Quando você pediu algo para Deus e Deus te orientou, cuidado, não despreze a orientação de Deus. Eles ouviram Deus, olha o que diz o texto, mas não acataram. Ouviram, mas abriram mão daquilo. Então, por conta de ter desprezado a orientação de Deus, irmão, sou pastor há muitos anos. Então, às vezes no gabinete pastoral você vai aconselhar uma pessoa, ela chora, ela, meu Deus, eu preciso mudar. Valeu, pastor, obrigado. Sai dali, faz tudo o contrário. Tudo diferente. Às vezes tu até pensa, cara, mas o que veio fazer aqui esse próximo? A gente devia ter um botão assim para o céu levar na hora. Bye bye. Seria tão mais fácil. Mas você diz, meu Deus, mas por que você foi fazer o mesmo? Ou pior, a pessoa diz, não sei, eu comecei a querer fazer certo, mas aquilo me pegou, aquele outro eu comecei a regredir. Por quê? Desobediência. Toda área na sua vida que não está sujeita a Deus, escute isso, nós todos temos estruturas de desobediência. Cuidado você que não quer ser orientado por Deus, orientado pela palavra, orientado por uma liderança. Cuidado você que rejeita andar em obediência, porque uma pessoa em desobediência, você vai ver ela andando para onde? Para trás. Tudo vai para trás, é só para trás, é só ré. Vai quebrando, vai se distanciando, porque ao invés de avançar, começa a retroceder. Você está comigo? E você vai notar uma coisa: eles ignoraram a orientação de Deus. Irmão, olha para mim, quantas vezes Deus te deu uma palavra clara e você não acatou? Deus diz para você, acaba com isso no seu coração, perdoa, não vou perdoar. Quantas vezes Deus te deu uma orientação clara do que fazer e você não fez? Aquilo que Deus te orientou e você não está fazendo, está te levando para trás, te fazendo retroceder. E preste atenção, uma pessoa que caminha com Jesus, que não se ajusta, sempre acha o quê? Caminhar com Jesus é difícil. Nossa, andar com Deus é complicado, ser cristão não é fácil. Irmão, ser cristão é prática, não é para ser fácil nem difícil, é prática diária. Ser cristão é prática. Pastor, mas que prática é essa, irmão? É diário. Diariamente caminhando, diariamente mudando, diariamente lutando. Agora, quem caminha com Jesus, ou quer caminhar com Jesus, e não se ajusta, acha difícil. Olha o jovem rico, ele vai até Jesus, Jesus diz para ele, então vai e vende tudo, e ele fez isso. Ele achou o quê? Difícil. Alguém que quer andar com Jesus, mas não se ajusta, sempre vai achar difícil.
Quantas pessoas você encontra? Nossa, que dificuldade. Fui para a igreja, começou a ficar tudo difícil. Não existe isso. A vida já era difícil, mas a pessoa era cega e não via. Nossa, comecei a orar agora, meu Deus, começou a dar tudo errado. Não tem nada a ver. Mas tem muita gente que usa esse argumento. Nossa, eu comecei a servir, agora estou vendo até fantasma. Me ajuda, irmão, amadureça. O que existia era uma vida onde você estava cego e não estava enxergando, caminhando nesse andar torto e para trás, você não via nada. Agora, para caminhar com Jesus, tem que ajustar. Olha Mateus 5:41. Mateus capítulo 5. Ainda bem que você ama a Bíblia, amém? Eu adoro. Você ama a Bíblia? Não, amém, melhor. Você ama mesmo a palavra de Deus. Mateus 5, verso 41. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Olha para mim. Naqueles dias, um soldado romano, ou um romano, fosse ele civil, se ele tivesse sua identidade, sua cultura, ele fosse um romano, ele poderia obrigar, exigir a um judeu caminhar com ele levando seus pertences. Era a obrigação de um judeu levar o que aquele romano dissesse: ó, isso aqui você vai levar. Isso aqui que eu estou trazendo, fui para o mercado, comprei coisa, encontrei um judeu, ó, você vai levar isso aqui para minha casa. Esse judeu ficaria obrigado a caminhar uma milha, no mínimo uma. E Jesus está dizendo, por isso que Jesus está chocando os caras, olha para mim, ele está dizendo, não anda só uma, anda. O que Jesus está dizendo? Não faça só tua obrigação, não faça só o que te pediram, não faça isso, não faça só o que você pode, não faça só o que você deve, faça além, caminha mais uma milha. Se na sua vida você está fazendo só o que você deve, não, é minha obrigação. Irmão, o que um cristão faz? Vai à igreja, amém? Amém, irmão? Agora, é só isso? Então, o que se espera de um cristão? Que ele vá a uma igreja, mas andar a segunda milha é uma decisão. Não é só ir a uma igreja, é somar com a visão, é colocar a mão no arado, é ajudar a expansão daquela casa. Pelo amor de Deus, você tem que andar a segunda milha. Qual o problema no seu casamento? Você desistiu na primeira milha. A primeira milha, já orei. A segunda milha você vai orar e vai acontecer um milagre. Você está andando num projeto, só a primeira milha, só a tua obrigação. Gente, não faça só a obrigação. O que se espera de um cristão? Que ele pregue a palavra, sim ou não? No mínimo. Se o evangelho trocou, ai, a palavra de Deus me tocou, então você tem que tocar alguém com essa mesma palavra que você recebeu. Isso é o mínimo de um cristão. Uma milha. E Jesus está dizendo: quem anda comigo anda a segunda milha. Faça além disso. Tem um alvo, ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Tem um foco de não fazer só tua obrigação. Tem gente que vai trabalhar só uma milha, só obrigação, ou só para cumprir horário. A primeira milha é para gente matura. A segunda milha é para gente que tem maturidade. A segunda milha é para alguém que decidiu: eu não quero ficar no padrão, eu quero sair do padrão. Tem alguém aqui que andar a segunda milha? Pastor, estou andando, pastor, mas não é fácil, é a primeira milha. Você vai ver a segunda milha. Quando dobrar, faça o dobro, irmão. Não faça só o que te foi pedido. Então pediram para lavar a louça, ele só lava a louça. Ele não passa o pano na pia. Ele não seca. Não, só vou fazer o que me pediram. Nós precisamos ir além do que é comum. Você quer algo extraordinário na sua vida? Entre o ordinário e o extraordinário tem uma coisa no meio chamado extra. Não, eu estou fazendo só o que eu posso. Não vai chegar a lugar nenhum. Não, eu estou fazendo num nível mais intenso. Eu estou sendo muito mais agressivo no que eu estou fazendo. Eu quero fazer mais. É segunda milha. Não é só fazer o mínimo. Jesus está dizendo: alguém aqui tem que ir além da sua obrigação.
essa segunda milha. Tem gente que faz só o que é normal. É normal vir para a igreja, tá, mas e aí? Levar o que você recebe aqui para outros lugares, pregar o que você ouviu aqui, compartilhar isso com mais e mais pessoas. Essa segunda milha é fazer muito mais do que se espera. Diga assim, fazer o dobro. Diga, ir além. Fala para a pessoa do seu lado, anda a segunda milha. Não desiste do teu casamento. Deus está dizendo, anda a segunda milha. Não desiste do projeto, anda a segunda milha. Não desiste do teu sonho, ande a segunda milha. Ai, foi difícil até aqui, vai piorar. A segunda milha não é mais fácil. É porque já venceu algumas coisas na primeira. Agora a segunda, irmão, você vai. Para quem já venceu um gigante, os outros que estão por vir, é tranquilo. Ande a segunda milha. Você está comigo? Já andou uma milha nessa igreja, está querendo parar? Ande conosco a segunda milha. Ande conosco. Eu vim chamar você para andar a segunda milha com a gente. Você está aí? Então é interessante. E essa nuvem era o meio por onde Deus falava. Diga assim, Deus fala. O problema está em Deus falar ou a gente ouvir? É nós que não ouvimos. Nós estamos no meio de uma geração que é surda. Surda. Ela não consegue escutar. Tem muitas vozes falando, tem muitos sons, tem muito ruído. Mas Deus fala. E nós precisamos corrigir, alinhar a nossa vida ao que Deus falou. É bom ouvir a voz de Deus, mas ainda tem outro nível. Alinhar a vida ao que Deus falou. Deus falou para Davi, você será um rei. Davi mudou o comportamento. Deus falou para José, você será um grande líder. Ele mudou seu comportamento. Quando a nuvem parava num lugar, eles mudavam o comportamento e paravam. O seu comportamento tem que ser alinhado com o discernimento. Esther entendeu, alguém tem que entrar diante do rei. Eu estou entendendo essa movimentação. E ela mudou o comportamento. Teve coragem, ousadia e entrou diante do rei. Qual o problema? Deus está falando, você está vendo, você tem discernimento. O que é discernimento? Não é ver, ver todo mundo vê. Discernimento é uma avaliação espiritual, é entender o que está por trás. Eu vejo o que está por trás disso. Por trás desse momento tem algo, eu estou vendo a fonte das coisas. Você tem que ter um discernimento, aonde você está, como você tem que se comportar. Diga assim, meu discernimento, que me mostra o comportamento. Certo? Deus te falou que vai te levar a um lugar muito alto. Qual é o seu comportamento agora? Deus falou que fará grandes coisas com você. E você está se comportando como? Esse nosso comportamento tem que estar alinhado ao discernimento. E é interessante porque se a gente sabe para onde está indo, eles sabiam, a nuvem se movia e eles se moviam. Se você sabe para onde você tem que ir, você sabe o que tem que deixar. Diga assim comigo, eu preciso deixar. Quantas coisas você não consegue deixar? Hábitos, um jeito de ser, comportamento que você sabe isso aqui não é bom. Nós não estamos avançando porque não queremos deixar. E uma das coisas que Abraão nos ensina é desapegar. Ele tem que desapegar de Isaac, ele tem que deixar. Há pessoas que têm um apego emocional muito grande a tudo. Se apegaram a coisas do passado. Está apegada à última frustração da sua vida. Um dia eu fui da igreja, um dia eu estive num ambiente como esse, mas fui ferido. Então estão apegadas a uma memória do passado. Soltar isso. Hebreus vai dizer, desembaraçando de tudo que nos impede de seguir. Desembaraçar, meu irmão, resolver. Olha para mim, resolva as suas demandas. Resolva as coisas que tem que resolver. Agora, para avançar tem que deixar. 1 Pedro capítulo 2, vamos ler esse texto. Olha o que diz. 1 Pedro capítulo 2, já vamos aterrissar, fica tranquilo aí. 1 Pedro capítulo 2, olha lá na tela, está lá. 1 Pedro, portanto deixando, diga portanto. Alguns textos que diz assim, ó, se despojando. Se despojar. Despojar significa tirar os objetos ou coisas de valor de um morto.
que o morto vai querer levar isso aí? Despojar, tirar de uma vida que não existe mais, extrair o que tem valor. E o que não tem valor, deixar ir, querido. Deixa ir as coisas do passado, pelo amor de Deus. Deixa ir. Deixando para trás algumas coisas. O que diz o texto? Metade, 10%. Qual que é o nosso problema? Queremos avançar com todas as coisas e temos que deixar. E Deus quer te dar todas as coisas. Pensa comigo, pensa. Se eu tenho que deixar todas as coisas, como é que eu vou chegar diante dele? Sem. E é isso que ele quer, para que ele possa te dar todas as coisas que realmente significam algo importante. Quando você chega diante de Deus levando muita bagagem, ele não pode te dar coisas novas. Deixando todas as coisas, não uma parte. E diz o texto, toda a maldade. Nunca se pegou com uma maldade no seu coração? Você não, né? Isso é muito bom. Nunca. Há maldade dentro do homem. Há uma natureza caída dentro de nós. Quando alguém te faz uma maldade, você automaticamente responde, deixando a maldade, a intenção maldosa, a inclinação de prejudicar os outros. Quando alguém te prejudica, automaticamente sua natureza humana vem para fora. Se alguém te prejudicou, olho por olho, dente por dente. Nós temos que deixar toda a maldade. Pastor, mas é que foram muito ruins comigo, então também serei mal. Não. Vença o mal com o bem. Você está aí? Deixando todo engano. Irmão, olha para mim, não vive enganado. Tem gente vivendo enganado. Talvez você está enganado sobre você. Você é um filho, achando que não é. Talvez você está enganado com as pessoas que te cercam. Talvez você está enganado sobre a igreja. Todo engano, toda mentira, não venha construir a sua vida sobre uma mentira. É perigoso. Deixar toda mentira, todo engano, todo fingimento, diga assim, hipocrisia. Você tem que deixar de ser muitas vezes um ator. A palavra hipocrisia, hipócrites, do grego, ator, gente que usa máscara, gente que é dissimulada, ele usa um disfarce. Você está bem, irmão? Nossa, super bem. Morrendo, mal, moído, cansado. Gente que aprendeu com a religião, que não pode falar a verdade. Tirar as máscaras, viu? Se livre de toda hipocrisia, busque ajuda, fale do seu problema. Você está comigo? Deixando toda inveja. Ah, você nunca invejou. Eu não. Eu sou um santo homem de Deus. Hã? O que anda de gente que está vivendo sobre o efeito da inveja. A inveja é um desejo amargo de ter o que o outro tem. É a história da grama do vizinho que é mais verde. E tem pessoas que vivem a inveja. Perceba, inveja é esse desejo amargo. Diz assim, desejo amargo. Então, como vive uma pessoa invejosa? Amarga. Pessoas invejosas são pessoas amargas, porque ela nunca está feliz com o que tem. Ela quer o que o outro tem, o carro do outro, a vida do outro. Ele quer tudo que o outro tem. É um desejo amargo. É o olhar contra. Já viu alguém olhando assim para você? Um olhar contra. Você comprou o carro. Ah, que carro lindo. Tem um aí, ah, legal. E tem alguém que olha contra. A inveja tem uma forma de olhar, é contra. E se olhou contra, essa contrariedade vem contra você. É o olhar com descontentamento. Afinal de contas não está feliz com nada. Ainda bem que você está feliz, amém? Deixe toda maledicência. Diga assim, falar mal. Irmão, deixa de falar mal dos outros. Falando mal, essa linguagem de maledicências, porque ali está no plural. Falar mal, fofocar, ofender, falar pelas costas. Tome cuidado. Salmo 101 verso 5. Salmo 101 verso 5 diz que Deus vai destruir, abençoar. Oi, abençoar. Deus vai destruir quem fala mal dos seus irmãos. Então tem gente que está sendo destruída por aquilo que
fala. A destruição entrou na vida de algumas pessoas porque elas herdaram o caminhar da sua casa, aonde se falava mal dos outros. É a murmuração, é a difamação, é falar mal pelas costas. Isso vai atraindo destruição. Você está aí, irmão? Então o que Deus fala nos desafia. Não é uma coisa fácil de ouvir. Diga assim: Deus fala. Primeiro que Deus fala onde? No seu tempo. E Deus está ansioso. Oi? Deus está muito acelerado. Deus é um Deus de paz. Então Deus fala no seu tempo. E eu tenho que entrar no tempo de Deus. Para mim ouvir Deus, eu tenho que me aquietar. Para que eu possa ouvir Deus, porque Deus fala, Ele falava na nuvem. Eu preciso solitude. Você tem um lugar na sua casa que você pode ficar só? A sós com Deus, somente com Deus. Solitude não é solidão. Solidão é para gente melancólica. Solidão é para gente depressiva. Solitude é separar um tempo, um lugar, um espaço para ficar a sós com Deus. Sem celular, sem a interferência de nada, de ninguém, só você e Deus. Diga assim: a sós com Deus e só com Deus. É a coisa mais maravilhosa que existe. Deus fala no seu tempo em um lugar de solitude. É só você e Ele ali. Para com essa interferência. Vai orar, leva o celular, não dá. Ficam toda hora te ligando. Diz para as pessoas: ó, agora eu vou tirar um tempo. E aí você é marido. Lá acontece na minha casa isso. Às vezes perco a pastora, eu sei, ela está orando. Daí procura acalmar, numa ajeitada. É cachorro, gato, papagaio, cavalo, todo mundo quieto aí. Eu procuro ajudá-la a ter um momento dela de solitude. Quando eu estou lá no meu ambiente, eu estou muito tempo lá, e ela sabe que eu tenho que estar lá, ela coopera para que eu tenha esse momento de solitude. Tem gente que tem medo de viver sozinho. Deus está te chamando, esteja só, a sós com Ele. Você está aqui? Deus fala, mas você não se separou para ouvir Deus. Vai andar de bike, pode ser o teu momento de solitude, só você e Deus, andando e ouvindo a voz de Deus. Eu ouço Deus andando a cavalo, então de vez em quando eu tenho um tempo, eu tenho meus cavalos, eu saio andar sozinho, adoro andar só. Eu estava andando, encontrei um outro cavaleiro e eu estava chorando. O cara disse: cara, você está bem? Ele está lembrando da sua infância. Eu falei: não, eu estou sentindo Deus, cara. Deus? Como é que é isso? Fica aqui do meu lado, você já vai sentir Ele. Não falei nada. Daqui a pouco Ele disse: eu preciso sentir mais vezes isso. Tem uma paz que invadiu meu coração. É a presença que você carrega. Estar a sós com Deus. Deus fala no seu tempo. Paciência para ouvir Deus, irmão. Calma. Diga assim: esperar em Deus não é ser passivo. Esperar em Deus não é ser passivo, cruzar o braço e não fazer nada. Esperar em Deus é ficar ali num preparo constante. Quem espera em Deus está se preparando. Você está aí, irmão? E é interessante que nesses momentos com Deus, sabe o que você vai viver? Silêncio. A gente entra para ouvir Deus e às vezes sabe o que Deus te dá? Silêncio. E Deus fala no seu silêncio. Todas as vezes que Deus estiver em silêncio com você, olha para mim, já foi orar, precisando ouvir, e Deus está em silêncio. O silêncio de Deus é um sinal que Deus já preparou um nível de revelação ainda maior, que está vindo sobre você. E se você esperar no silêncio, irmão, se prepara, porque o nível que Ele te dá é muito maior. Diga assim comigo: o tratamento de Deus no silêncio. As maiores palavras que eu recebi de Deus, sabe onde que foi? No silêncio. Quieto. Às vezes não é uma semana, eu já orei um ano por algo que nada vinha. Até que um dia Ele disse: eu estou falando com você desde o primeiro dia. Como assim? No silêncio. Espera no silêncio de Deus, porque o silêncio está te preparando para receber um nível elevado de revelação. Quando Deus soprar, Ele vai mostrar algo sobre Ele que você nunca viu, que você nunca percebeu. E sabe que você sai do lugar que Deus fala para enfrentar o quê? A vida real.
Moisés saiu da nuvem descendo com as tábuas. Lembra que ele recebeu os mandamentos? Ele está descendo com as tábuas, ele se depara com a circunstância. O povo está lá fazendo festa, todo mundo se perdendo. Moisés se indigna, quebra as tábuas, fica indignado. Ele quebrou as tábuas e Deus disse: sobe que eu vou te dar novas tábuas, nova palavra. Quando você sair desse lugar que Deus fala, a vida real vai estar te esperando. Tem circunstância, mas escuta, não anula o que Deus falou, fundamentado na circunstância. Diga assim: a circunstância, fala com fé, porque essa palavra é para alguém aqui. Diga: as circunstâncias não vão afetar, parar ou impedir o que Deus falou. Irmão, o que Deus falou é mais poderoso que a circunstância que você tem que enfrentar. Se Deus falou com você lá e você saiu e o gigante apareceu, não anula o que Deus falou, porque a circunstância vai ter que se render ao que Deus falou. Mas pastor, Deus falou, mas o meu cenário é difícil. Mas não podemos anular. Não deixa de forma nenhuma essa circunstância anular o que Deus falou. E é interessante que nesses momentos de silêncio, nesses momentos de reflexão, sabe o que acontece com a gente? A gente perde Deus. Diga assim: eu ter cuidado para não perder Deus. Cuida no meio de uma batalha para você não se distanciar de Deus. A pessoa está caminhando com Deus e por alguns momentos se distancia, perde o ritmo. Está vindo bem nos cultos, está servindo, está fazendo parte. De repente, por alguma distração, por alguma situação, se distancia de Deus. E depois que você se distanciou, não é fácil voltar. Não é fácil voltar porque você perdeu o ritmo. Não é fácil voltar porque você está cansado, frustrado. Tem pessoas que decidiram não andar com Deus porque andando com alguém foram feridos. Não foi Deus que feriu você, não foi Deus que te ofendeu, talvez foi alguém, mas você se ofendeu com Deus, porque ofendido agora você ferido não consegue caminhar. Como saber se você se distanciou de Deus? Pastor, como assim? Eu estou congregando aqui na igreja. Mas você pode se distanciar de Deus. Presta atenção, como saber se você se distanciou de Deus? Aqui terminamos, nosso time pode subir. Pastor, eu não estou ouvindo, não estou caminhando, será que eu me distanciei de Deus? Você pode se distanciar de Deus sem deixar a igreja. Escuta, tem pessoas vindo à igreja todos os domingos, mas estão distantes de Deus. Como saber se você se distanciou? Pastor, será que eu me distanciei de Deus? Primeira coisa, para saber se você se distanciou de Deus, você não ouve mais Deus. Você não consegue mais ouvir Deus. O culto está rolando, você não consegue ouvir Deus. A mensagem está sendo pregada e você não consegue ouvir Deus. Então esse não ouvir Deus é um sinal que você se distanciou de Deus. O silêncio de Deus pode durar por um tempo, mas você vai começar a perceber que no silêncio Deus está falando. Agora, não ouvir Deus não é normal. Ouvir Deus é um sinal que você está perto dele. Não ouvir Deus é um sinal que você se distanciou. Coloca para nós Deuteronômio 30, verso 17. Deuteronômio capítulo 30, verso 17. Olha o que diz. Deuteronômio capítulo 30, versículo 17. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses. 18. Declaro-te hoje que certamente serás destruído. Não prolongarás os teus dias na terra em que entrarás para possuir, depois que atravessares o Jordão. Olha o que Deus está dizendo. Se Ele falou e você desejou não obedecer, se você se posicionou para não obedecer ao que Deus falou, você endureceu o seu coração. A desobediência, escute o texto, a desobediência ensurdece. Você não está ouvindo Deus porque tem alguma área que você endureceu o seu coração. E essa desobediência gera uma surdez espiritual. Você está errando muito porque não está ouvindo Deus. Você está indo na direção errada porque não está ouvindo Deus. E o texto está dizendo, o coração que desviou foi seduzido por outros ídolos. Alguma coisa está ocupando o lugar de Deus.
Não é mais Deus o centro da vida da pessoa, é um ídolo. O que é um ídolo, irmão? A gente acha que idolatria é alguém que se ajoelha na frente de uma estátua. Não, não, não. Há pessoas que vão à igreja e têm ídolos, ídolos escondidos. Um ídolo é tudo aquilo que vai tirar o lugar de Deus. Um ídolo tem o poder de controlar, de dominar uma pessoa. Então você precisa entender, Deus quer falar com você, mas você precisa não ter o coração endurecido. Não endureças o teu coração. Quando Deus te pedir algo, diga sim. Quando Deus falar com você, deixa o teu coração maleável. Um coração endurecido é o coração fechado. A bênção não entra, não flui nada. Outro ponto para saber se você se distanciou de Deus: nós perdemos a alegria. João capítulo 15, verso 11, Jesus disse: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Diga assim: a alegria completa. Você que está triste constantemente, é um sinal que você se distanciou de Deus. Triste com o casamento, triste com a vida, triste com a igreja. Tem gente que diz: eu não vou mais, eu fiquei triste com a igreja. Na verdade você se distanciou de Deus. E uma das coisas que acontece quando você se distancia de Deus, você perde a alegria de viver. Tem gente que não tem mais alegria de nada. Nada dá alegria. Vive amargo, vive uma amargura constante. A alegria é um sinal que você está perto de Deus. Mas a tristeza, perder a alegria de estar num culto, irmão. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegria de estar com os meus irmãos. Alegria de amanhã poder levantar, respirar e dizer: cara, mais uma semana de vitória, vou para cima, vou trabalhar, vou avançar. E você viu que há uma alegria sendo oferecida para você? Jesus disse: vos dou a minha alegria. Você está me ouvindo? É a alegria dele, é a satisfação de Jesus. Não é o meu trabalho, não é o carro que eu dirijo, é a alegria eterna, a alegria que vem de Jesus. Para que a vossa alegria seja completa. Alegria, irmão, estar feliz com a vida. Outro ponto que você percebe que você se distanciou de Deus é quando você não dá mais fruto, quando você não frutifica. Ainda em João 15 vai dizer que nós estamos nele, a videira verdadeira, e quem está nele dá muito fruto. Os frutos de um cristão, qual que é o fruto de um cristão? Um outro cristão. Frutos, uma vida que frutifica, que toca outras vidas. Os frutos na sua vida é Gálatas 5, 22, 23 ali, onde está falando dos frutos do Espírito. Caráter de Jesus. Gente frutífera, gente que tem fruto na vida, sabe? Gente que não fala, mas faz. Quando você não tem frutos, não tem milagres para contar, é sinal que você se distanciou do Senhor. Outra coisa interessante que você sabe que se distanciou dele são as derrotas. Bota para nós esse texto, Deuteronômio 28, 25. Deuteronômio 28, 25. Olha o que diz o texto: o Senhor fará que sejas derrotado diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles, e será um espetáculo horrível para todos os reinos da terra. Qual era o sinal que eles estavam agradando ou desagradando a Deus? Vitória ou derrota? Quando você está perto, agradando a Deus, o que é agradar a Deus? Servir a Deus, viver o que Deus te pediu para viver. Quando eles estavam agradando a Deus nas suas atitudes, eles viviam vitórias. Quando eles estavam desagradando a Deus, derrotas. Então talvez as tuas derrotas desse tempo estejam sobre isso, sobre o que está desagradando a Deus na tua vida. E agora você está dizendo: cara, como é que eu vou consertar tudo isso para caminhar? Ainda bem que Jesus disse: eu sou o caminho. Há um novo caminho para você. E talvez até aqui você estava andando de um jeito, herdou uma caminhada dos seus antepassados, mas hoje você vai ter que deixar tudo e seguir Ele mais uma vez. A gente se perde dele, a gente
Mas há momentos como hoje que a gente pode dizer: Senhor, eu quero mais uma vez aqui refazer a minha aliança contigo e caminhar de forma mais íntima. Não caminhar como eu já caminhei, mas caminhar minha segunda milha com o Senhor, ir além do que eu já fui, fazer muito mais do que eu já fiz. Eu ainda quero fazer coisas extraordinárias. Fique em pé nessa noite, vamos orar juntos. Quero que você ore comigo. Batizados na nuvem, aceitar o direcionamento de Deus.